Criando filhos e entregando para o mundo, o desafio da mãe na postura. Vocês sabem que eu ensino aqui nesse canal, na minha vida e nos meus projetos, como viver as leis sistêmicas aplicadas na prática. E uma das coisas que aprendemos com as leis sistêmicas é ficar no nosso lugar, ficar na nossa postura. Existe um fenômeno hoje que nós mulheres e eu que nós mulheres vivenciamos todos os dias. Se você tem entre 25 e 50 anos, você vive o dilema da dificuldade de encontrar homens na postura. Quando a gente fala de homens na postura, de uma postura masculina, homens que sabem o seu lugar na família e no mundo, os homens que entendem a sua função quando na família. E aí, por mais que o mundo muito moderno tente nos convencer de que todo mundo pode ser o que quiser, a verdade é que isso não traz bons efeitos, ok? E o que quando o Bert fala de bons efeitos é o quê? É o resultado. A gente pode medir algo, se é bom ou ruim, uma ação, uma atitude, uma postura, se ela é boa ou ruim, pelo resultado que ela traz. Então, quando a gente pensa, desde que decidimos que mulher poderia ser o que quiser, qual foi o resultado disso na prática? O resultado disso na prática é quando as mulheres decidiram ser o que quiserem, que elas poderiam ser o que quisessem, e elas podem, né? Mas eu não sei se convém. Elas conseguiram viver sobrecarregadas, cansadas e assumir o papel de provedora do lar. E os homens ficaram cada vez mais acomodados, mais fracos, e hoje eles não dão conta de prover um lar. Então, hoje é muito comum os homens acharem um absurdo eles sustentarem uma família. Isso foi o efeito. Então, será que ter brigado para ser o que quiséssemos teve um bom efeito? Ah, você pode estar pensando, claro que é, linda, é muito legal, os relacionamentos hoje são equilibrados, todo mundo se ajuda. É verdade? Qual é a realidade? A realidade é que a maioria dos homens não assumiram o trabalho doméstico. A maioria dos homens não assumiram a metade do cuidado emocional e corriqueiro do dia a dia com os filhos. Então, a maioria dos homens ainda não alimentam os filhos, não preparam o jantar, não arrumam a mochila, não levam ao pediatra, não levam na escola, não vão à reunião. A maioria dos homens ainda não fazem isso. Ou seja, as mulheres continuam com essa tarefa e ainda sustentam os lares. E os homens cada vez mais fracos, endividados e que não dão conta nem de fazer dinheiro suficiente para sustentar mulher e filhos. As crianças ficaram desprotegidas porque as mães não estão mais no lar, então as crianças estão mais suscetíveis a abuso e estão mais suscetíveis a todo tipo de violência porque elas estão em creches, com babás, estão em casas, estão na casa de parentes e a gente sabe que a maior índice de abuso vem de pessoas da família, ou seja, a criança cresce desprotegida emocionalmente, fisicamente, e lá no futuro nós vamos ter as consequências disso, ok? Então, se a gente olha para isso, isso não teve exatamente um bom efeito, ok? A gente querer ser tudo o que quisesse. Linda, e por que você está falando isso? Porque a gente hoje ter a dificuldade, nós mulheres, de encontrar homens que acham, por exemplo, um absurdo ter que pagar o jantar, sabe o efeito Caio Castro? Que se ele pagar um jantar, tá dizendo que tá sustentando a mulher? O preço da gente querer ocupar lugares que a gente poderia, mas que não foi bom. A verdade é que não teve bom efeito. A gente pagou o preço de hoje ter que arcar com tudo. Estar sobrecarregadas, cansadas e com burnout e emocionalmente se sentindo sozinhas porque não recebe o apoio necessário, nem emocional, nem financeiro. Enfim, resumo, o preço que a gente paga isso é de homens fora da postura. E isso também já é resultado de mulheres guerreiras que criaram homens. Então, quando você cresce, você é um homem e cresce vendo a sua mãe sustentando a casa e repetindo que ela não precisa de homem para nada, você vai crescer com a ideia de que mulher não precisa de você para nada. Então você não precisa ser um homem provedor, não precisa ser um homem da postura que resolve as coisas, você não precisa resolver nada, tomar nenhuma decisão, porque as mulheres, assim como a sua mãe, dão conta de fazer tudo sozinhas. E você vai pela relação com essa postura, que é uma postura infantilizada, porque é o homem que cresce e não se torna um homem, porque ele não tem referência. Porque mulheres só se tornam mulheres convivendo com outras mulheres. E homens só se tornam homens convivendo com outros homens. Só que quem são as mulheres que você está convivendo e quem são os homens que você está convivendo? Porque também tem isso. Então, para eu ser uma mulher feminina, eu preciso conviver com uma mulher feminina, porque eu também sou uma menina e cresço sendo criada por uma mãe guerreira, eu não vou aprender a ser uma mulher
delicada, sensível, capaz de receber, de cuidar, de acolher, disponível emocionalmente. Não, eu vou ser uma mulher guerreira que sabe ir pro mundo ganhar dinheiro, mas que dentro de casa é impaciente, intolerante, está sempre correndo, indisponível, não consegue se conectar com a criança, não se conecta com o filho, não se conecta com o marido vira o cara que fica no sofá enquanto ela está enlouquecida cuidando de tudo. Resumo, quando a gente sai do nosso lugar, da nossa postura, os efeitos não são bons, ok? E veja que a gente não diz sobre certo e errado, a gente está dizendo sobre bons efeitos. E um dos maiores efeitos desse fenômeno, né, das mulheres guerreiras são as crianças desprotegidas. E quando uma mulher é guerreira, ela tende a espantar os homens, porque é muito difícil para um homem na postura ficar com uma mulher guerreira. A mulher guerreira, geralmente, ela vai ter um homem banana, ou seja, aquele homem mole que ela tem que fazer tudo e resolver tudo. E aí, as crianças crescem com uma mãe guerreira e um pai banana. Então, o menino aprende que ele pode ser um banana e a menina aprende que ela tem que ser a guerreira. E o resultado disso é péssimo para todo mundo. Os homens perdem a dignidade, ficam inseguros, são incapazes de proteger a família, é incapaz de gerar renda, ele é incapaz de conforto e bem-estar para os filhos, porque geralmente isso fica a cabo da mulher e ela vai fazer isso até ela não aguentar mais, até ela sucumbir, até ela adoecer, até ela perceber que ela não está conseguindo receber do outro, que ela está só carregando o mundo nas costas. Ou seja, o resultado é péssimo. Qual é o desafio da mãe sistêmica? Então, eu fui a mulher guerreira durante muito tempo. E só entrava em relacionamentos onde a dinâmica era adoecida. Então, se eu estava num relacionamento, no meu primeiro casamento, o meu marido, ele era um homem mais da postura, mais provedor, queria que eu ficasse em casa e tal, e eu não aceitava. Eu queria estar no mundo, eu queria trabalhar, eu disputava com ele, eu queria pagar a conta meio a meio, eu era essa pessoa adoecida no sentido emocional, entende? Eu não sabia receber. Esse casamento acabou, não só por isso, ele também tinha algumas dinâmicas de estar muito conectado com a mãe ainda, de querer ser o provedor, mas não um provedor de um lugar de parceria, entende? Que, tudo bem, você fica em casa, o que eu ganho é nosso. Não, você fica em casa, o que eu ganho é meu, e você fica em casa. E isso não é exatamente uma relação ideal, porque quando uma mulher escolhe ficar em casa para cuidar do lar, do marido, dos filhos, quem traz o dinheiro tem que entender que o dinheiro é dos dois. Empresa é família, família é empresa. Então não importa o que você faz na empresa, é sociedade, é meio a meio. Não tinha essa dinâmica. Então isso também não é que era culpa só minha de estar adoecida, mas tinha também um adoecimento do outro lado. Dito isso, acabei com esse relacionamento, tive um filho e tal. Aí eu arrumei outro relacionamento. E aí agora eu arrumei um homem, o quê? Um homem adoecido. Um homem que ele era numa postura mais apática. Ou seja, eu era guerreira e ele, tá tudo bem, se eu ser guerreira, ele achava bonito e eu achava bonito. E era lindo e a nossa relação fluía muito maravilhosa. Ele deixava eu ser a guerreira, ele era o homem mais, eu vou usar o termo banana com todo respeito, porque não é pessoal com ele, mas é um termo universal. Um homem mais que fora da postura, né? Eu vou usar o fora da postura que é melhor, mais respeitoso, até porque eu tenho muito respeito por ele. E aí ele também com a mesma dinâmica, preso na mãe, com dificuldade com o pai. Então os homens geralmente que são fora da postura, eles têm dificuldade com os pais e são muito apegados à mãe. Então eles não sabem ser homens porque eles meio que rejeitam a figura masculina. Então eles aprenderam a ser o filhinho da mamãe, mas não aprenderam a ser um homem da casa, um homem na postura, nada disso. Então eu peguei agora esse segundo relacionamento também adoecido. E aí eu fui me curando no caminho, fiz tudo que podia para tentar salvar esse segundo relacionamento e também não deu certo. Então sim, hoje eu estou solteira, né? Às vezes a gente pensa, nossa, será que tudo que eu aprendi não vale de nada? Mas não é exatamente isso. Tudo que eu aprendi, eu fui aplicando na minha vida, eu fui me curando. E uma coisa que a gente precisa saber, e é por isso que muita gente nem quer fazer terapia, é que quando nós nos conectamos com alguém, sempre é pela dor, pelo sintoma. Então eu tenho uma dor, o outro tem uma dor, a gente se conecta porque essa dor vai se complementar, entendeu? Quando eu começo a fazer um processo de autoconhecimento, terapia profundo, um vai se curar, o outro pode se animando e curando junto, ou não. E aí esse que continua curando, vai ter que chegar a um ponto que a distância é muito grande, e eles não vão conseguir mais se conectar. Porque um tá querendo uma coisa e o outro tá querendo outra.
Um tá querendo um relacionamento mais saudável, equilibrado, e o outro ainda quer só receber, ou quer só dar, enfim. Ainda tá na dinâmica adoecida. E é natural que esse relacionamento se rompa. E foi o que aconteceu comigo. Então, o meu relacionamento, eu fiquei 4 anos e meio me curando profundamente e também tentando ajudar o meu parceiro a se curar. E ele tentou, só que ele não deu conta. Ou seja, ele não se dedicava a isso tanto que eu me dedicava. Então, me curar é o centro da minha vida. Se você perguntar, Linda, qual é a coisa mais importante para você? Me curar. Entende? Então, eu tô sempre em terapia, eu tô sempre estudando, eu tô sempre me melhorando. E eu virei terapeuta por isso, porque eu vi que eu já tinha acumulado conhecimento suficiente, que eu já podia dividir. Só que eu ainda não tô acabada, porque ninguém estará. O processo de cura, ele é profundo, ele é constante e ele é para sempre. Então, nós sempre vamos deixar esse mundo com coisas ainda a resolver. E tá tudo bem. O que vai definir o que uma pessoa vai conseguir de resultado de outra? Quem entende que precisa fazer isso sempre, ou quem entende que só quer resolver uma coisinha aqui e a vida tá ok, vou seguir. Tá tudo bem. Cada um com a sua história. A minha história é de busca por cura profunda. Então, quem já viu outros vídeos, eu era deprimida, eu fiquei deprimida, que eu me lembro, dos 5 anos até os 29. Então, eu passei muito tempo da minha vida num estado de depressão, de dor, de angústia, que quando eu comecei a me curar, eu fui me curando por camadas, né? E eu ainda sigo me curando. Então, a minha meta hoje é quando eu me abrir para um próximo relacionamento, porque eu estou no momento de eu estar conectada comigo, me curar ainda mais profundamente, para que eu, quando me abrir para isso, me conecte com alguém mais curado. Porque a gente sempre vai encontrar a pessoa que está mais parecido com a gente, ok? Então é isso. Mas, Linda, por que toda essa introdução, se você estava falando do desafio da mãe na postura? É porque, depois que eu conheci as sistêmicas, eu comecei a guiar os meus filhos dentro dessa filosofia. E uma mãe sistêmica é uma mãe que empurra o filho para a vida. É uma mãe que corta o cordão umbilical e permite que o filho vá encontrar uma pessoa diferente, de preferência diferente da mãe, para se relacionar e fazer isso de forma livre, desapegada. E eu tenho feito isso há 5 anos, criado meu filho para ele ser esse homem no lugar, na postura. Eu não sou o amor da vida dele, eu sou a mãe dele, tenho um amor profundo, mas ele vai encontrar o amor da vida dele lá fora. Alguém com quem ele vai dedicar toda a energia, toda a sua atenção e que é alguém que vai ser prioridade. Eu tenho precedência, eu sempre vou ter o meu lugar na vida do meu filho. Mas a partir do momento que ele começa a se relacionar, a prioridade é a pessoa com quem ele está se relacionando. É isso que prega a sistêmica e é isso que eu vivo. E eu tava vivendo isso na teoria, né, gente? Estava aqui orientando meu filho para ele ser um homem no lugar, um homem na postura. A gente tem um relacionamento maravilhoso de confiança, de que eu não interfiro na vida dele, mas quando ele precisa, ele sabe que ele pode vir pedir conselho, a gente conversa, ele guia a vida dele a partir das constelações sistêmicas também, então a gente tem bastante troca quando ele tem dificuldade. Tem mãe, olha, tá acontecendo tal coisa e eu não tô entendendo, não tô tendo a percepção, o que a senhora acha? E eu vou ajudando ele a chegar lá. E aí, corta para o meu filho começar a namorar. E aí, eu ia testar a minha postura. Será que todas as teorias agora iam ter que ser aplicadas na prática? Porque uma coisa, minha mãe diria que o bom é ver, mas gostoso mesmo é comer. Então, você vê um docinho, você fala, que gostoso. Que bom ver esse doce tão bonito, mas gostoso mesmo é comer. Quando você come, você vai ver se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. Meu filho começa a namorar e é claro que a vida não perdoa a gente. Quando eu falo que a vida não perdoa, é que a vida vai trazer para você o desafio necessário para você provar que você já aprendeu aquela lição. E aí meu filho começou a namorar uma moça religiosa. E eu não tenho religião, eu já passei por todas as religiões. E para mim hoje não faz sentido ter religião. Faz sentido eu viver a minha espiritualidade livre. E aí meu filho arrumou uma moça totalmente religiosa. E com ela veio um pacote de um namoro já começar com peso, de ser um namoro sério, que já ser um namoro para casar, que já ser um namoro com compromisso, e veio todo esse contexto. E a princípio, não era isso que você falar, era isso que você desejava pro seu filho? Claro que não. Eu desejava que ele pudesse ter o primeiro namoro dele, que fosse um namoro leve, que fosse tranquilo, que ele pudesse ir sentindo, observando a família, o sistema, porque ele sabe que quando a gente se une a uma pessoa, a gente se une ao sistema dela. Inclusive, eu gostaria que ele pegasse uma família um pouco mais livre sistemicamente, e claro que não. A família da moça é totalmente emaranhada,
Então eu tive a oportunidade de estar com eles uma vez e eu pude ver com clareza o quanto eles são emaranhados sistemicamente. E tá tudo bem, porque tá cada um na sua jornada. Mas o fato desse namoro vir com todo esse contexto me desafiou enquanto mãe, de ficar na postura. Porque com todos os conhecimentos que eu tenho, eu sei que esse relacionamento vai ser muito, muito, muito desafiador. E aí não é que você tá torcendo contra. Não, é que quando a gente tem a lupa, né, quando a gente coloca o filtro das constelações familiares sistêmicas, é muito fácil olhar para a família e ver o padrão de repetição. É muito fácil olhar para a minha família e ver os padrões. E dizer assim, olha, meu filho, apesar de toda orientação, agora ele vai começar a viver os próprios desafios. Os desafios, inclusive, de repetir alguns padrões de forma inconsciente. E eu vendo isso acontecer e concordando, ou seja, concordando que ele faça as escolhas dele, concordando que ele viva os desafios dele, concordando que ele viva a própria jornada e o próprio aprendizado. E aí, eu tenho tido uma grata surpresa comigo, né, e para nossa relação de mãe e filho. Porque quando eu sou guiada pelas sistêmicas, eu consigo ficar no meu lugar de mãe e permitir que meu filho seja um homem. Que ele possa tomar as próprias decisões, mesmo que eu não concorde com elas. E que eu possa abençoá-lo quando ele faz coisas diferentes do que eu gostaria. Mas principalmente ser uma mãe na postura é você abrir mão de qualquer sonho, expectativa e plano para a vida do outro, do seu filho. É você liberá-lo para fazer diferente, para viver uma vida completamente diferente da sua, com escolhas diferentes da sua, mas principalmente poder se alegrar com o fato de ainda ver o seu filho seguindo os princípios sistêmicos, porque ele está ali, porque ele foi ensinado, porque ele foi orientado e principalmente porque ele viu os bons efeitos na própria vida. Então não vem como uma pressão religiosa, mas vem como uma orientação. Porque as constelações, ela é uma filosofia, não é uma religião. E aí você tem uma filosofia que te permite ter clareza do que é bom, qual é a postura que vai ter bons efeitos. Bert tem uma frase que eu amo que diz assim: diante do certo ninguém é livre. E por que ele diz isso? Porque diante do que é certo a ser feito, você não tem muita liberdade. Você pode fazer aquilo que não é o certo e vai pagar o preço. Ou você pode fazer o que é certo e também lidar com as consequências. O fato é que não importa o que você faça, você vai ter que lidar com as consequências, entende? Então, eu vendo meu filho assumir um namoro que pra mim é precoce, que pra mim poderia ser mais leve, mas porque a família da moça entende que isso é importante e ele, ok, tá disposto a fazer, tudo isso pra mim como mãe, com as minhas convicções, com as escolhas que eu pessoalmente faria, eu diria não. Mas, como uma mãe sistêmica na postura, eu olho e abençoo ele. E admiro a postura dele. Porque meu filho dizer que ele quer namorar e que sim, que ele tem planos, que ele quer sim, no futuro, casar e fazer família com essa moça, me mostra o homem que ele é. E claro que uma mãe na postura como eu sou, eu digo pra ele, você sabe que relacionamento é sério? Que casamento vai exigir de você uma postura, uma responsabilidade de um homem, que é você ser provedor, protetor da sua mulher e dos seus filhos? Você sabe que é bom que se quando vocês decidirem ter filhos, que essa mulher não trabalhe por pelo menos 7 anos, até essa criança ter 7 anos, que isso é o que traz bons efeitos? Veja, não é o que é certo, não é o que é errado, é o que traz bons efeitos. Criança precisa de mãe. E aí você tá já pronto para assumir essa responsabilidade de assumir, prover e proteger uma família? Então é esse nível de conversa que a gente tem. E é muito bom saber que qualquer dúvida que ele tem nesse relacionamento, ele vem me procurar. Que a gente vem conversar. Porque ele sabe que mesmo que eu não concorde com as coisas do jeito que estão sendo feitas, ele sabe que eu vou aconselhá-lo para que ele faça a melhor escolha, seguindo a cabeça dele, os desejos dele, a vontade dele. E aí, quando eu digo que o maior tesouro desse trabalho é a conexão profunda que a gente cria com os nossos filhos, e sem a necessidade de controlá-los, faz com que eles nos
nos busquem o quê? Para orientação, para então a gente conversa, a gente tem a conversa é fácil. Então a gente termina o assunto, ele fala mudando de assunto, e a gente vai, e a gente muda de assunto, aí volta. Saber que meu filho tem prazer de conversar e que confia em mim para orientá-lo sem manipulá-lo é um dos grandes presentes deste trabalho. E aí sim, o desafio da mãe da postura é ver seus filhos, seus rebentos, fazerem escolhas diferentes das quais elas fariam e ainda assim se alegrar, e ainda assim abençoar, e ainda assim não interferir, ficar na postura e só dar opinião quando solicitada, porque eu só dou opinião quando ele me pergunta. Caso contrário, eu assisto ele fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, porque no final das contas, quem vai ter que lidar com os efeitos disso é ele. E aí eu sei que algumas mães devem estar pensando, ai linda, mas quando um filho sofre, a gente sofre. Sofre até a página 2. Como assim? Você vai ficar com o que é seu. Entende? Então, quando a gente vê um filho sofrendo, batendo cabeça ou fazendo coisas que a gente tendo consequências que nos entristecem, a gente vai se entristecer sem culpa, sem julgamento, sem condenação e sem ficar jogando na cara, é só lidar com as consequências e sem protegê-los também das consequências, entende? Então, por exemplo, nessa situação, o que mais pode acontecer de mais desafiador? Meu filho casar muito cedo, assumir responsabilidade muito cedo e com isso, tanto ele quanto a moça perder algumas oportunidades que eles poderiam ter com mais tranquilidade. Cara, mas é a vida dele, é a escolha dele, é o que ele vai fazer. Eu posso não necessariamente estar, nossa, super feliz com isso, mas isso também não vai tirar a minha alegria, não vai me deixar numa profunda tristeza, porque meu filho não fez. Meu, que Deus abençoe. Então, cada atitude que ele tiver, cada escolha que ele fizer diferente do que eu faria, eu só vou dizer, meu filho, eu te abençoo que você faça diferente, te abençoo que você consiga fazer diferente e que você possa ter resultados diferentes e que você dê conta de lidar com as suas escolhas. Ponto. Eu não preciso fazer disso um drama, uma decepção. Não. Porque o orgulho, o amor que eu sinto pro meu filho é por quem ele é, pelo caráter dele, pela postura dele, não pelo que ele vai fazer da vida dele. E sim, tem coisas que eu brinco com ele, né? Tem coisas que se você fizer, não vai me alegrar. Mas ainda assim, vou te abençoar e te liberar. Porque a vida é sua e você não tem nenhuma obrigação de me agradar. Então, esse é o desafio de ser uma mãe sistêmica. E eu tenho passado dele com louvor. Muito obrigada, Bert Hellinger, por ter me dado tanto conhecimento, por tanta sabedoria, tanta postura. Se você quer saber como guiar seus filhos com segurança para a vida, com tranquilidade, fazendo o que é bom, ou seja, diante do certo, você fazendo o que é certo, e o certo é o que terá bons efeitos a longo prazo, não o que você quer agora, mas o que vai ter bons efeitos. Então, por exemplo, nesse momento, o que vai ter bons efeitos para fortalecer o caráter do meu filho? Permitir que ele erre e que ele acerte. E que ele lide com as consequências, porque aí você vai forjar o caráter do homem que ele vai precisar ser. Um homem precisa assumir risco, precisa assumir responsabilidade, precisa pagar o preço. E ele não vai descobrir isso se eu poupá-lo das decisões dele, ok? Se isso te interessa, você quer aprender como viver as leis sistêmicas na prática, aqui embaixo tem o link, tanto para você conhecer o meu Instagram, um pouquinho mais do meu trabalho, tem o link do WhatsApp para você falar direto comigo e tem o link do Método Sal se você já está pronto e quer entrar para a comunidade de mulheres que decidiram viver de forma leve, conectada com a intuição, no lugar e na postura do feminino. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.